Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Muito frio aí. Hoje eu vou conversar com a Renata Galante. Eu estava com muita expectativa, porque a gente vai conversar sobre posicionamento, sobre cadeira de rodas e, enfim, é um assunto muito importante. A Renata já está aqui, já se conectou. Estou só esperando. Estou só esperando a Renata se conectar. E aí a gente já começa o nosso papo. Ai, que legal. Boa Oi, noite. Mari. Como é que você tá? Muito frio aí? Muito, bastante. Imagino. Renata, é um prazer imenso conversar com você. Eu estava comentando que eu estava com muita expectativa, porque esse assunto é um assunto que eu tenho um interesse pessoal. Acredito que muita gente tem um interesse imenso nesse tema. Então, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, por favor. Obrigada, Mari. Eu sou uma suspeita para falar, porque eu realmente sou uma apaixonada pela tecnologia assistiva, né? Eu me formei na PUC de Campinas, eu sou de Ribeirão Preto, e grande parte da minha carreira foi no HC de Ribeirão. Depois, o centro de reabilitação se tornou Luci Montoro, e lá eu tive o prazer de participar de uma das primeiras oficinas construídas pelo Luci, e foi quando a gente começou com esse trabalho de adequação. Eu sou uma filha do SUS, né, vamos dizer assim, então por muito tempo eu prescrevi muita cadeira do SUS, mas aí depois em 2015 a minha filha entrou na faculdade aqui em São Paulo, e eu decidi vir para cá também, ficar com ela. E aí acabei indo para a iniciativa privada, né? E tem sido muito bom desde quando eu vim para cá. E a gente só cresceu desde então, né? Podendo trabalhar com os dois públicos, podendo trabalhar com equipamento de alto custo ou com equipamento tão eficaz quanto, mas um equipamento mais simples. E hoje eu sou autônoma, né? Trabalho prescrevendo, e tenho um grande parceiro que trabalha comigo, que executa os meus projetos atuais. Ai, que prazer. E Que aí? bom, né? Eu acho que essas conversas são a melhor parte da pandemia, são o lado bom, essas pontes. E eu acho que é um dia muito especial para mim, porque é uma físio conversando com uma TO, e eu acho que a gente tem que construir essas pontes entre as profissões. Eu acho que a gente já pode até contar para o pessoal do nosso projeto, né? Que é o curso de Claro. tecnológicos e auxiliares em pediatria, especificamente neuropediatria, que vai acontecer na segunda quinzena de setembro. E é um curso feito por 3 físios e 2 terapeutas ocupacionais. Então, a gente está vendo essa aproximação com muito carinho, né, Renato? Acho que a gente precisa Bastante. resgatar esse trabalho junto, né? Eu sou muito suspeita porque eu sempre trabalhei com equipe multi, sempre, desde o início. Lá no HC, a gente tinha um grupo maravilhoso para atendimento de paciente com lesão medular, e sempre trabalhei em equipe. Atualmente, eu atendo numa clínica maravilhosa também, com uma físio incrível, que é a Salete Conde, e somos, assim, parceiras o tempo todo na busca do melhor para o nosso paciente, né? E hoje mesmo eu fiz a entrega de uma cadeira, e quem estava presente não era a fisiomotora, era a fisiorrespiratória. E foi muito bom a gente poder ver o quanto que a cadeira contribuiu para essa paciente ali. Então, eu acho que não dá para se falar em reabilitação sem se falar em equipe.
não dá para se falar de tecnologia assistiva sem falar dos profissionais envolvidos nos projetos, né? Não tem como. Ninguém faz nada sozinho, Pois ninguém. é, exatamente. E essa é uma das perguntas que eu ia te fazer. Na verdade, não era a primeira pergunta, mas como você tocou nesse assunto, dessa sua memória recente, eu queria te pedir para contar um pouco mais sobre esse trabalho seu com essa fisiorrespiratória, no caso, essa entrega da cadeira, falando dessa importância do posicionamento do tronco e do corpo como um todo para a função respiratória. O que vocês orientaram? Como é que foi essa construção juntas? Sim, hoje foi a entrega de uma cadeira motorizada com um tilt elétrico, né? Então a cadeira a gente consegue fazer o tilt dela, né, de forma elétrica, então a própria paciente tem autonomia de acionar o tilt, que isso é um super diferencial. No caso, era uma paciente com uma doença neuroevolutiva, grave, já em estado avançado, traqueostomizada, dependente do uso de um equipamento, no caso lá era o BiPAP, então, por isso que a fisiorrespiratória estava presente. Então, o que, que aconteceu? A gente colocou a paciente na cadeira, a cadeira foi totalmente construída pensando na paciente. Então, nós fizemos o assento anatômico, o encosto em base rígida, apoio de cabeça regulável, apoio de braço, joystick, tudo regulável para essa paciente. E colocamos um bagageiro aonde se instala o respirador na parte de trás da cadeira. E eu pedi também para o fabricante instalar 2 tomadas USB na cadeira. Então, o próprio respirador fica conectado na cadeira. Então, é um ganho maravilhoso em relação à questão da bateria do equipamento, do respirador. E todo esse trabalho a gente fez monitorando através de um oxímetro a paciente para ver se ela teria alguma oscilação em batimentos cardíacos ou da oxigenação do sangue. E foi maravilhoso. Inclusive, no momento que ela fez o uso do tilt, a gente estava tomando todos os cuidados e não teve oscilação nenhuma, muito pelo contrário, foi bem suave para ela a tentativa do uso ali, foi muito bom. E aí o que a gente ganha com isso, né? Com o posicionamento do tronco e com o uso do tilt associado, um paciente que faz uso de ventilação mecânica, como é o caso dessa paciente, né? Ele traz muito mais conforto, porque a gente tira o paciente de cima do diafragma, a gente consegue fazer uma extensão do tronco, do tórax, então a gente consegue ampliar a capacidade respiratória do paciente. Isso foi notado, e assim, há muito tempo ela não ficava sentada, e eu tive a grata surpresa no fim do dia, eu entreguei a cadeira, era meio-dia, mais ou menos, e ela ficou na cadeira até às 18 horas. E é muito tempo, né? Então, foi muito rico o atendimento e a equipe toda presente, os cuidadores ali, todos sabendo, aprendendo a manusear a cadeira, que é outra questão importante. E assim, é um trabalho que eu realmente sou muito apaixonada e vejo o resultado todos os dias da minha vida, assim, todos os dias. Renata, no caso de uma cadeira com essas características, eu acho que muitos aqui que estão nos acompanhando enfrentam esse desafio. Eu acho que tem todo o processo para aquisição da cadeira, então tem a prescrição, a tomada Sim. de decisão dessas características, de como é que tem que ser. Nesse caso, eu imagino o desafio, porque tinha a ventilação. Mas e as adaptações, considerando o peso, o tamanho da cadeira, para o carro, ou para o transporte que é utilizado, para a casa do paciente? Uhum. Que tipo de avaliação você faz no ambiente, considerando até a CIF, né? Então, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Claro. Capacidade de Saúde, a gente sabe que a OMS preconiza essa avaliação ambiental mais ampla. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, por favor.
no nosso trabalho, né, o que a gente busca? Vamos lá, a gente busca autonomia, função, né, assim, tirando a adequação postural, o conforto, pensando em tudo isso, mas nós vamos falar um pouquinho da questão da acessibilidade, né, nos ambientes internos da casa. Então, quando a gente prescreve uma cadeira desse porte, que inclusive é uma cadeira que pesa 125 quilos, né, é uma cadeira que não é feita para andar no porta-malas de um carro. Mas, na verdade, né, ô Mari, a gente também sabe que um paciente com essa gravidade também não é para andar num banco de um carro Uhum. solto. Então, eu sei, é um paciente que, quando ele é transportado na risco de queda, o risco de escorregar no banco do carro, né? O risco de uma freada brusca e, de repente, um chicote. Então, assim, um paciente de uma gravidade dessa, no meu ponto de vista, já por regra e lei, ele tem que ir na cadeira dele. Então, isso necessariamente hoje, não é que o paciente tenha que ter um carro adaptado. O que a gente pode, hoje em São Paulo, aqui onde nós estamos, tem uma rede muito grande de táxi adaptado, carros adaptados, que fazem esse transporte com a maior segurança. E, inclusive, foi assim que eu levei a cadeira para lá. A cadeira foi num táxi adaptado, já, então a gente descarregou lá. Dentro da casa, a gente fez todas as medidas de portas, adequação do mobiliário, era uma sala com muitos móveis, então quando eu cheguei com a cadeira, eu já tinha ido lá anteriormente, tiramos tapete, organizamos os móveis, então deixamos uma área livre, um vão livre, para que ela pudesse circular e fosse pela casa toda. Essa é a ideia da cadeira Uhum. motorizada, que o paciente tenha essa autonomia. Então, a gente já faz, dentro da nossa avaliação, já está incluído todos esses itens, medida da casa, medida de altura da manopla, da, da parte de trás da cadeira, entendeu? Então, a gente tenta pegar todo o universo que envolve a cadeira para que o projeto dê certo, né? O projeto precisa dar certo. E ele só dá certo quando a gente consegue juntar todas essas questões. Então, mas daí no caso do carro, quais seriam as características? O carro, no caso dessa cadeira, né, a gente utiliza o carro já adaptado, geralmente é uma Spin. Aqui em São Paulo eu tenho encontrado mais a Spin adaptada. Ela é uma rampa, né? A cadeira do paciente ela é ancorada e tem um motor dentro do carro que você aciona o módulo manual da cadeira e vamos dizer, esse motorzinho traciona a cadeira para dentro, né? E ela fica no banco de trás, como se ela ficasse no banco de trás, com toda a segurança, porque inclusive ela é fixada ali e depois passado todo o cinto de segurança. E é um transporte extremamente seguro. É muito mais seguro do que a gente pensar na quantidade de transferências que envolve você tirar o paciente grande, um adulto, da cadeira, transferir para dentro do carro, depois chega no local, tira de novo. Então, assim, a gente diminui o risco de queda, o risco de pegar, de repente, o paciente de mau jeito. Então, e assim, essas cadeiras muito pesadas, elas têm um conceito mais europeu, que no caso dessa é uma cadeira alemã, onde o conceito deles é que a cadeira motorizada ande na rua, né, nas calçadas e não dentro dos carros. E tanto que lá as calçadas são preparadas para isso, diferente daqui, que não são. Né? Então, mas eu acho que é esse o diferencial. E é um conceito que a gente tem que pensar, porque tem várias questões na cadeira dobrável em X
ou na cadeira, no caso da motorizada, o fato dela ser monobloco, é uma cadeira que tem muito mais tração, é uma cadeira que tem mais estabilidade, é uma cadeira que, como a cadeira ela funciona com dois motores, né, e ela é um bloco só, é uma cadeira que não desalinha. Já a cadeira em X, ela tem dois motores laterais. O X ele vai se mexendo e às vezes os motores ficam funcionando de forma diferente, descompassado. Então isso é um problema que a cadeira motorizada não nos traz. O motor fica protegido, então se de repente no meio do caminho aparecer uma chuva, você protege o joystick, mas o motor da cadeira já está protegido. Então, assim, eu particularmente gosto bastante da cadeira monobloco, apesar dela ser pesada, pesadíssima. É uma provocação, na verdade, mas Vamos aqui lá. o mundo é hostil para quem usa uma cadeira desse jeito, porque ninguém usa, então essas pessoas não saem, ou essas pessoas não saem porque elas não se sentem parte desse mundo, dessas calçadas, dessas rampas que a gente tem aqui. Pensando agora na sociedade, porque não adianta também ter uma Ferrari, né? E não poder tirar da garagem, né? Não ter uma rua suficiente para circular. O que você acha sobre isso? O que seus pacientes te falam? Qual que é a sua experiência? Por onde que a gente resolve ou começa, não é resolve, começa a resolver essa questão da acessibilidade, Renata? Ó, vamos lá, eu acho que assim, as calçadas não estão prontas nem para nós. Essa é a minha primeira opinião. Ontem eu fui caminhar com a minha filha, como a gente caminha toda tarde, fizemos um caminho diferente, que eu tive que andar na via da rua, porque a calçada não tinha a menor condição. Então, eu acho que aí já não é também só questão de acessibilidade, eu acho que é uma questão, talvez, urbana, de abandono mesmo, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Eu acredito, Mari, que muitos pacientes, às vezes, eles não saem. Tem bairros aqui em São Paulo que tem umas calçadas excelentes. Por exemplo, a Vila Clementino, na zona hospitalar, ali próximo da Unifesp. Aquelas calçadas ali, elas são boas, né? Então, às vezes dá para a gente fazer algum treino com o paciente ali, mas muitas vezes a gente acaba não encontrando uma rampa para o paciente descer o meio-fio, isso faz uma diferença grande, porque como o meio-fio é alto, uma cadeira motorizada, às vezes ela não consegue passar por esse obstáculo, né? Eu acho que a gente tem que se preparar demais, nós aqui no Brasil, em termos de acessibilidade, em tudo, a gente está caminhando assim, passos muito lentos, na minha opinião, mas eu acho que assim, não é só isso que impede o paciente de sair de casa. Muitas vezes o paciente ele até tem condição, ali o bairro dele está preparado, mas o equipamento dele não é apropriado para andar na rua. Isso também acontece. A gente sabe que dentro de uma prescrição, a gente avalia diâmetro de roda, roda arraiada, pneu liso ou pneu riscado, né, como a gente fala, tração dianteira ou tração traseira, tudo isso faz total diferença. Eu já vi paciente ter uma Ferrari, como você acabou de falar aqui, e a Ferrari dele não passar na própria porta de casa. Uhum. Eu tive a experiência, eu fiz uma cadeira fantástica para um paciente maravilhoso. No dia que eu cheguei para medir o paciente, né, quando eu me deparei com uma escadaria que eu pensei, falei, meu, como que vai ser isso, né? E aí o paciente, para ele poder entrar e sair do prédio, era pela garagem, porque não tinha a menor condição. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar no desenho universal,
que eu acho que é o pai de tudo isso, da acessibilidade, né? Mas ainda está muito longe da gente conseguir ter portas adequadas, né? A gente chega em apartamento hoje, tem porta de 58 centímetros, não passa. O transporte, tem muito paciente que tem autonomia, anda na rua e fica lá 2, 3 horas esperando um ônibus adaptado, porque o elevador do ônibus está quebrado, ou até mesmo o motorista não sabe acionar o elevador do ônibus. Então, são tantas questões aí, sabe, Sem Mari, contar que quando o realmente. ônibus não para, né? Quando não para de propósito, né? Aqueles relatos. Estou lembrando de duas histórias. Uma de um paciente que estava no ponto de ônibus e estava garoando, ele até gravou esse depoimento para mim. É atleta do faca na cadeira, sabe? E ele contava que ele Sei, sei. resolveu entrar no esporte como um caminho de superação, para ele mostrar que ele estava vivo, que ele estava bem, que ele era uma pessoa e fazia parte da sociedade, né? E ele contou que a gota d'água foi essa, que ele estava esperando o ônibus e estava garoando ele lá na cadeira, e o ônibus estava vazio, mas que o motorista fez sinal que estava cheio e passou direto por ele no ponto de ônibus. Então, até o treinamento dessa equipe toda de transporte, ainda a gente está numa sociedade muito capacitista, né? Que parece que pressupõe que as pessoas Demais. têm que acessar o ônibus pelos degraus, né, Renata? Sim, eu acho que muita coisa tem que mudar, né? A gente está falando de adaptação, né? Aqui o tema é esse, tecnologia, né? Então a gente tem que evoluir. E não é só evoluir no. Na verdade, Mari, eu acho que agora eu vou falar uma coisa até assim, pesada mesmo. As pessoas têm que evoluir como seres humanos, porque um motorista que passa por uma pessoa numa cadeira de rodas tá garoando e ele é capaz de fazer assim, dizer que o ônibus está cheio, o ônibus está. Então, assim, a evolução nossa também tem que ser muito como ser humano, porque isso é algo surreal. Isso já aconteceu. Eu atendo muito criança também, né? O relato da mãe do motorista sair muito rapidamente e a cadeira do paciente mexer e ele dar risada. Já ouvi vários relatos desse. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, o ser humano, ele tem que evoluir como espírito, né, gente? Vamos todo mundo contribuir para uma sociedade melhor, né? Eu penso Eu muito lembrei de nisso. outra história. Eu tenho um monte de história, né? 20 anos Pode de falar. HC, Eu também, a velho. gente tem história, né? De um adolescente com distrofia muscular de Duchenne. E ele queria muito a cadeira motorizada, então aquele quadro progressivo, mas você sabe, né, melhor que eu, que muitas vezes os pacientes com Duchenne têm uma etapa antes da cadeira motorizada, uma cadeira manual. E ali, perto do Hospital das Clínicas de São Paulo, tem até um beijo enorme para o Sei. pessoal que faz físico com a gente no HC que está assistindo. Tô morrendo de saudade de vocês. Me dá até um aperto Que no coração. linda. Não vou falar o nome. Eu já vi algumas pessoas. Ó, saibam que eu tô vendo, que vocês estão aqui. Assim, tô super honrada e emocionada e morrendo de saudade. Muitas crianças que a gente acompanha lá no HC e adolescentes. E é justamente de lá, então, esse caso que eu vou contar. E aí esse menino, então, ainda estava na cadeira manual e ele saindo, a mãe dele na hora não percebeu, mas talvez alguma raiz de árvore, alguma irregularidade, e essa cadeira tombou sobre o paciente, né? Então ele caiu no chão, não estava com o cinto, eu queria também que você comentou, que queria que você comentasse todos os desde a prescrição que você falou, né, do risco de virar essa cadeira e tal, essas características todas do ambiente, como a gente já falou, ela não percebeu. Então, devia ser uma variação muito pequena do piso, a ponto dela não ter visto que tinha, porque se fosse alguma coisa muito óbvia, né? E a ponto da. Mas algo pequeno fez essa cadeira virar, o paciente caiu e a cadeira caiu sobre ele. E a situação difícil foi que ela não conseguia sozinha tirá-lo
do chão, mas também tinha muito medo que alguém ajudasse, porque a gente sabe que transferir um paciente com Duchenne adolescente não é tão trivial. Então, quais os cuidados para evitar esse tipo de situação e como as famílias podem ser orientadas? Bom, dentro da prescrição, né, quando a gente vai fazer a prescrição, uma das perguntas que eu costumo muito fazer é se esse paciente vai andar em ambiente somente interno, tipo em casa, e a cadeira depois vai para o carro para andar no shopping. Isso a gente configura como ambiente interno e liso, sem nenhum tipo de obstáculo. Nesse caso, a gente pode prescrever uma roda um pouco menor, que aí vai dar mais agilidade para a cadeira, né? Na prescrição, quando o paciente me relata que ele vai andar na rua, aí a gente já pensa num outro tipo de roda, né? Um pouco mais larga, um pouco maior, pneumática, justamente para ela conseguir transpor esse obstáculo com mais amortecimento, porque se a gente pensar na rodinha maciça, ela vai bater e não vai conseguir. Já a pneumática, ela consegue se moldar no obstáculo e transpor, né? Andando na rua, uma coisa que eu falo, assim, para mim é regra e a gente tem que lembrar disso sempre, principalmente para criança, são duas coisas. O cinto peitoral, ele é de extrema importância para evitar os solavancos, né? E que o paciente possa ser projetado para frente na cadeira. E uma outra coisa que eu já vi muito, aposto que você já viu também, andar com a mesa instalada na cadeira de roda. Uhum. A mesa, ela se essa cadeira tombar para frente, ela vai deslizar e ela pode causar algum tipo de traumatismo na região abdominal. Então, assim, vai andar com um paciente na rua, jamais usar a mesa, de forma nenhuma, e sempre com todos os cuidados. Cinto peitoral. Uma outra coisa importante que eu já vi acontecer, isso é muito sério, às vezes o pé do paciente cai da plataforma e a pessoa que está guiando a cadeira não percebe. E eu tive, por exemplo, uma paciente que teve uma fratura de pé porque ela foi andando. Então, nesses casos, não precisa prender o pé. A gente passa uma faixinha na parte de trás do apoio de pé, evitando que esse pé possa cair, né? E de repente sofrer algum tipo de traumatismo. Mas na própria avaliação, a gente já prescreve pensando em que tipo de ambiente esse paciente vai andar. Então, assim, tá no shopping, não precisa ficar com cinto peitoral. Só em casos do paciente ter crise convulsiva, alguma coisa assim, o cinto é importante também, né? Às vezes tem paciente que tem algumas crises que são, assim, muito fortes, e aí a importância do cinto, mas ao mesmo tempo eu já ouvi relatos da dificuldade no momento da crise de você tentar tirar o cinto do paciente para retirar ele da cadeira. Então, tudo isso a gente tem que avaliar com um olho bem assim, muito pertinho, para dar tudo certo lá Eu no queria te final. pedir para comentar, que isso eu aprendi com você, por que que não pode prender o pé, por que que isso é contraindicado. Que você falou, deu esse exemplo da fratura e tal, mas eu lembro que você falou de outras situações também, outros agravos que podem Sim. acontecer. Atualmente a gente tem vários estudos, né, relacionando várias coisas ao cinto de fixação de tornozelo, vamos falar assim, né? Um dos relatos mais presentes hoje na literatura é a luxação de quadril, né? Às vezes o paciente tem uma movimentação involuntária, uma movimentação muito forte e extrema, uma espasticidade, alguma coisa em extensão. E quando você coloca o cinto de tornozelo, o paciente não vai conseguir mexer o pé. Então, toda essa força, ela passa a ser armazenada na cabecinha do fêmur. E aí, se ele vai ficar tentando fazer a força, tentando,
até que, com o tempo, né, aquela musculatura ali em volta da cabeça do fêmur já é uma musculatura, a gente sabe, muito prejudicada, e aí acaba tendo todas essas possíveis lesões, né? Uma das coisas que eu costumo fazer, até fica aqui uma dica, para ajudar bastante o paciente que já tem uma luxação, ou de repente um paciente que tem uma chance de ter, né? A gente trabalha muito também com isso, é fazer o assento anatômico com uma leve abdução. Né? A gente faz ele leve, a gente não faz fechado, a gente tenta fazer porque a gente consegue encaixar a cabeça do fêmur de forma adequada. E isso já é um avanço, isso é uma ajuda. Outra questão também, que eu comentei ontem com a Mari, né, que agora é até muito uma visão muito pessoal também, é que eu acho que a adequação postural é algo dinâmico, né? A gente trabalha com o dinamismo ali e a gente muitas vezes está buscando que o nosso paciente se movimente, né? E aí a gente coloca ele vai na físio, vai na TO e mexe bastante, trabalha bastante, aí pá, põe ele naquela cadeira de rodas, enche ele de cinto, deixa ele durão ali, né? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, às vezes menos é mais. Eu não estou dizendo dos aparatos todos, como apoio de tronco, não, isso se faz extremamente necessário em alguns casos, mas eu digo assim, na quantidade de cinto, né? Cinto para coxa, cinto para abdômen, então a gente tem que tomar um certo cuidado para também não prender esse paciente. Às vezes é uma criança, ela tem condições de se mover um pouco o tronco, alcançar um objeto, e aí ela fica presa naquele cinto. Então, eu acho que isso tudo faz muito parte da avaliação, né? E assim, esses erros, gente, eu cometi. Eu não tenho problema nenhum em falar que no começo da minha carreira eu coloquei muito cinto em paciente, mas ao longo da minha experiência eu fui vendo que dá para a gente deixar isso tudo mais dinâmico, mais leve, deixando o paciente um pouco mais, não vou falar solto porque não é essa a ideia, mas ele tendo um pouco mais função ali dentro de todo aquele equipamento. Né? Eu penso muito nisso. Ontem, eu lembro que você falou isso da assimetria, e daí eu até comentei com você, porque nós estávamos conversando, que a assimetria faz parte da vida e que a assimetria muitas vezes faz parte da funcionalidade. E eu te ouvi que estava pensando muito das órteses, o quanto eu já fui mais fã de órtese para tudo, e cada vez eu estou também recuando. Então, diminuindo essa dosagem, né, o tempo de uso das órteses para os pacientes, por exemplo, com doenças neuromusculares. Então, pensando em garantir amplitude de movimento, mas também avaliando com muito cuidado qual é o impacto desse alinhamento para a função. Nem sempre eu exigi toda essa simetria, esse alinhamento, colocando mais recurso, ganhar mais função. Às vezes eu estou restringindo mobilidade, restringindo independência. Então eu queria te pedir para comentar ou dar exemplos, como você achar melhor, sobre esse raciocínio clínico. Então, quanto de assimetria a gente pode aceitar, pode comprar aí né, no pacote, mas também comentar sobre mobilidade e estabilidade. Então, quanto você estabiliza para garantir a mobilidade? Como é que você avalia esses dois fatores da equação para sua tomada de decisão? Eu confesso para você que é uma equação bem difícil. A gente até falou um pouquinho ontem, né, sobre eu vivo dentro do meu trabalho um dilema diário que é função versus posicionamento. Isso é direto, constante. Claro, num adulto com uma doença neuromuscular evolutiva,
que ele tenha já pouca mobilidade, isso tudo fica bem mais fácil, porque a gente, né, porque a gente consegue posicionar e já pensando num paciente que tem realmente pouca função, mas a gente consegue, é o caso dessa minha paciente de hoje, a gente conseguiu posicionar ela perfeitamente e com o equilíbrio do tronco e o uso do tilt, a gente liberou o membro superior, né? Então ela se sentiu muito segura para usar o joystick, uma paciente que já não tem mais a pinça, então eu fiz um joystick em U para ela, então ela trabalhou dessa maneira aqui com o joystick e foi maravilhoso. Quando a gente fala em criança, a coisa muda muito, porque qual o trabalho da criança? O trabalho da criança é brincar. E aí, muitas vezes, a gente posiciona, né? E precisamos de utilizar algum mecanismo tipo o tilt. O tilt é um mecanismo, né, que a gente consegue anular a ação da gravidade sobre o corpo. Então, é quando a gente consegue trazer assento e encosto juntos, né? Então, a gente traz, a gente alivia a ação da gravidade e com isso a gente ganha um pouco mais de controle de cabeça. A gente consegue, para escoliose, o tilt é fundamental, né? Porque a gente consegue alinhar mais a coluna e a gente consegue trazer um pouco mais de, vamos dizer, alívio. É como quando a ação da gravidade ela está puxando a gente para baixo, muitas vezes o paciente que tem um controle de tronco precário, ele entra no padrão de escoliose, e aí, quando a gente faz o uso do tilt, a gente consegue o alinhamento, o relaxamento dos tecidos, a gente consegue tudo isso ali. Para a criança é um pouco mais difícil, porque o tilt, a criança não vai poder ficar brincando aqui para cima, né, o tempo todo. Então, a minha orientação é o uso com parcimônia, essa é a palavra, né? Aquele uso com cuidado. Então, assim, no momento das atividades, a gente deixa a criança sem o equipamento e no momento de relaxamento, no momento que ela está vendo, sei lá, um tablet, uma televisão, a gente consegue estar usando isso. Mas a gente faz o uso intercalado. Eu acho que não penso numa orientação melhor que essa, né? A mesma coisa a órtese, vai ficar 12 horas com uma órtese? Não vai, né? E a gente sabe que isso não vai trazer nenhum tipo de... Ficar tanto tempo com uma órtese não vai trazer tantos benefícios assim. A gente precisa da órtese, mas a gente precisa do movimento A minha também, né? história com a órtese é exatamente essa, que acaba causando fraqueza e, consequentemente, piora a estabilidade do tornozelo. Então, tem que ter muito cuidado. Além disso, pensando no desenvolvimento, é difícil o recrutamento da musculatura intrínseca dos pés na órtese e a mudança de aferência sensorial, proprioceptiva. Então, a gente estava até falando sobre isso. Nós temos um grupo, até a Vânia está aí. Obrigada, Vânia, aí, pelo carinho, pela presença. O Spectrum. E no trabalho com os autistas, esse é um grande desafio, por exemplo, para as crianças que andam na ponta dos pés. Essa tomada de decisão da hora da dosagem dessa órtese e essas condutas, por exemplo, de colocar a órtese e treinar a saltar sobre uma cama elástica. Então, tem toda uma mudança de sinergia e é muito importante que o profissional entenda. Se ele está querendo realmente trabalhar com ênfase em quadril e em joelho, talvez a órtese faça sentido. Mas se ele quer melhorar o tornozelo, você colocar a órtese e fazer um circuito talvez não seja a melhor opção. Então, assim como você está falando, acho que vai cair na mesma questão que eu vejo no meu dia a dia.
Sabe por quê, Mari? Cai na mesma questão? Você já parou para pensar que a adequação postural é uma órtese Uhum. gigante? É a órtese do Sim. corpo. Então, é a mesma coisa, né? A gente, então, hoje, entanto, que a gente não, a gente está tentando trabalhar com outra terminologia, né? Que seria adequação funcional postural, né? A gente quer sair daquela questão Uhum. estática para realmente ir para uma coisa dinâmica. Então, o primeiro passo disso tudo, outra dica aqui que eu quero dar, quando alguém for prescrever um equipamento, já pensar num equipamento que ele seja dinâmico, que ele possa mudar, que ele tenha regulagem. Porque o que acontece muito no SUS, as cadeiras que são dispensadas no SUS, algumas delas não têm regulagem, né? Uhum. E aí que vem toda a dificuldade para a gente poder trabalhar, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo a mexer com esse tipo de equipamento. Mas hoje o mercado ele está realmente repleto de equipamentos dinâmicos, não necessariamente de alto custo. Então eu acho que, graças a Deus, o Brasil evoluiu bastante, apesar da gente ainda pagar um preço muito alto por não ter investido no meio industrial voltado para a tecnologia assistiva. Isso a gente vai realmente pagar um preço muito alto, porque essas cadeiras que são maravilhosas, como hoje eu entreguei uma, são cadeiras que vêm de fora. Uhum. São cadeiras que chegam a custar 80 mil reais. Não é todo mundo, né, que pode pagar um equipamento desse. Né? Então a gente tenta aqui dentro do que a gente tem também buscar e tentar fazer o melhor, né? Sempre pensando no melhor para o nosso E paciente. pensando no paciente neuromuscular, eu queria te perguntar, assim, se você consegue dar alguns exemplos clínicos da sua experiência das prescrições. Você falou bastante da cadeira de rodas, mas eu queria te pedir para comentar sobre a cadeira de banho e os carrinhos também, que eu sei que fazem muito parte do seu dia a dia. Bastante. A gente quando pega, vamos falar de doença neuromuscular, né? O que chega bastante para mim são as crianças AMI tipo 1, aí vem os adolescentes também, AMI 2. Eu tenho dois grandes queridos pacientes AMI 2 que eu acompanho já há muito tempo. Os equipamentos mudam, né? Mas o melhor que a gente tem nesse momento é a intervenção precoce. Então, eu coloquei, olha, a criança mais novinha que eu coloquei num carrinho foi um bebê de 9 meses. 9 meses, já com o carrinho todo adaptado, com apoio de tronco, assento anatômico, apoio de cabeça. Então, isso foi muito bom, porque com isso a gente ganha tempo, né? E as deformidades demoram muito mais tempo para chegar ou não chegam, né? Tomara a Deus, é isso, para isso que a gente quer. Então, a intervenção precoce com um carrinho é justamente para a gente não, tentar impedir das deformidades chegarem, né? Depois a gente tem essa segunda fase, já pensando num, desde pequenininho a gente já trabalha com equipamentos que tenham o tilt. Para paciente neuromuscular, vocês vão ouvir eu falando isso o tempo inteiro, mas é verdade. É tilt que nos ajuda no posicionamento. E sempre lembrar que para todos esses pacientes, né, a base de tudo, para todos, isso no geral, na adequação postural, a base toda é a Uhum. pelve. Então, o primeiro passo nosso, seja um bebê, seja um adolescente, seja já um adulto, é a gente avaliar essa pelve assim, muito de perto mesmo, se tem obliquidade, retroversão, anteroversão, luxação de quadril, e lembrar que assim,
cada caso é um caso diferente, né? Então, por exemplo, eu já cheguei a colocar a almofada Rorro, que é uma almofada pneumática, que é muito usada por lesados medulares na prevenção de lesão de pele. Eu já coloquei para correção de obliquidade de quadril para pacientes várias patologias diferentes, né? Então, o que a gente tem que sempre lembrar é posicionar a pelve de maneira que a gente consiga trazer esse equilíbrio para o tronco. E hoje, você estava falando das cadeiras de banho, a gente tem no mercado uma gama muito grande de cadeiras de banho para adultos. Para criança, a gente acaba tendo um universo muito reduzido. Ou são cadeiras em formato de concha, né, que facilita para a mãe, são cadeirinhas mais altas, e dependendo da criança fica muito bem posicionada para o momento do banho. Mas o que falta, por exemplo, aqui no Brasil, que até se alguém tiver o conhecimento aqui na live de que exista uma cadeira de banho para as nossas crianças paraplégicas. Não tem. Você já parou para pensar isso? Não tem. São cadeiras grandes, então a gente não tem esse recurso, né? E para as crianças que já são crianças mais graves, com hipotonias de tronco, hipotonia de cervical, existem cadeiras de banho, mas aí a gente acaba indo para uma cadeira que é uma cadeira importada, tem um custo elevadíssimo, elevadíssimo mesmo, mas ela cumpre muito bem a função dela, é uma cadeira que eu gosto bastante, tenho alguns pacientes que fazem uso dela, é até engraçado porque é uma cadeira que tem apoio de tronco, apoio de cabeça, apoio de braço, ela faz tilt, ela faz recliner, mas ela é uma cadeira de banho. Perfeito. Assim, vai dando uma vontade, uma curiosidade de ver tudo isso. Os E eu queria pedir um equipamentos, favor né? para a Priscila e para a Flávia, que estão aqui nos assistindo, agradecer pela presença, agradecer. Olha, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque tem tanta gente tão querida, então, assim, queria agradecer demais. Mas eu queria pedir a gentileza para a Priscila, para a Flávia, para postarem aqui nos comentários a data, algumas informações sobre o curso. Então, gente, eu fico ouvindo a Renata e me dá uma super curiosidade de ver mais, por exemplo, ver essas imagens, ver mais sobre essas cadeiras de banho, por exemplo. Então, a Renata, ela vai falar muito mais e vai mostrar uma série de fotos, exemplos clínicos nesse nosso curso, que é o curso de Recursos Tecnológicos e Auxiliares para Neuropediatria, que vai acontecer na segunda quinzena de setembro. É um curso grande, super completo, tem 30 horas. E então, inclusive para concurso público, que às vezes as pessoas têm aquele pré-requisito de cursos de 30 horas, vocês podem ver que online às vezes não tem todo esse conteúdo. Então, eu queria convidá-los para saber mais informações, por exemplo, sobre as cadeiras de banho e sobre todas essas informações que a Renata está trazendo aqui para a gente, no nosso curso, que é pelo Instituto Prado. A Priscila já está completando aqui para a gente, e as meninas vão colocar mais informações. Renata, eu queria te perguntar também os cuidados com relação à pele, anexos em geral, pacientes com algum tipo de alteração de tônus muscular, né? No caso do neuromuscular, a gente vai ter muito paciente hipotônico, mas também, se quiser comentar alguma coisa sobre espasticidade, e mesmo tensão de tendões, articulações, que tipo de cuidado, de consideração você faz nas prescrições? Então, só queria falar uma coisa, eu vou fazer assim, ó, essa semana eu me comprometo a estar postando assim, só para dar uma aguinha na boca de vocês, algumas fotos nos meus stories, só foto ali para o pessoal ir conhecendo e vendo todo esse material.
Então, uma das questões quando a gente está avaliando o paciente, é super importante a gente saber o tônus muscular, se ele é hipotônico, se ele tem uma espasticidade, né? Se ele tem é hipotônico, mas tem uma espasticidade de base. Isso é fundamental para que a gente possa ter o cuidado de não gerar mais estresse para essa musculatura, né? Então, aí a gente até olha como um assunto vai indo no outro, a gente vem para falar um pouquinho de simetria. Muitas vezes, quando a gente quer buscar aquela simetria que não existe mais, porque ninguém é simétrico, eu gosto muito de falar isso, falei para a Mari ontem, nessa busca incessante da simetria, a gente costuma gerar alguns estresses, né, no tecido, e o que pode acontecer muitas vezes é gerar muito mais espasticidade e gerar algumas lesões de pele por contato. Então, o que a gente tem que avaliar nesse momento é como a gente vai buscar o relaxamento motor para esse paciente. E é claro que a gente consegue isso com uma prescrição bem feita, bem avaliada, eu utilizo muito na minha avaliação raio-x do paciente, principalmente de quadril e coluna, onde eu me baseio para, de repente, fazer uma correção de uma obliquidade pélvica. Sem um raio-x, a gente não sabe quanto que a gente tem que corrigir ali no assento, né? Como na escoliose, a mesma coisa, a gente também precisa saber aonde de fato a gente vai colocar os apoios de tronco. Então, tudo isso a gente tem que avaliar o paciente de forma bem aprofundada para não estar gerando nenhum tipo de estresse. Uma coisa que eu até comentei com a Mari, no caso de um paciente que já tem alguma ferida, né? Tem alguns pacientes que chegam, a gente comentou ontem, pensar em algum mecanismo de alívio de pressão. Muitas vezes a gente pode utilizar o tilt novamente, né? Eu sou uma fã do tilt, mas ele é um dos maiores contribuidores para a gente melhorar a questão da descompressão, principalmente na região isquiática, né? Mas as cadeiras stand-ups também, elas ajudam bastante, colocando o paciente em pé, então a gente consegue fazer também alguma descompressão ali. E eu acho que, e dentro da adequação, trazer realmente, trabalhar com aquilo que corporalmente o paciente está trazendo para a gente, né? Então, não há problema nenhum, gente. De repente, o apoio de cabeça ficar mais para o lado direito, né? Não tem problema nenhum ficar mais para o lado esquerdo. A gente sempre vai trabalhar com um certo cuidado, dentro de uma margem, né? Até mesmo para não gerar nenhum problema para o paciente, nenhum tipo de iatrogenia também, né? Então, todos esses cuidados a gente avalia bem pontual mesmo na avaliação. A avaliação que eu costumo fazer é bem demorada, é um bate-papo muito grande com o paciente a princípio, e depois eu passo para avaliação física, mas a princípio faço toda essa avaliação muito. Eu tentei fazer a minha avaliação baseada na CIF, então eu tento realmente pegar toda a questão social, econômica, de atividade escolar, atividade de trabalho, e aí, então assim, o que vai garantir que tudo dê certo é uma boa avaliação e depois uma excelente execução do projeto. Eu penso assim. Perfeito. E outra polêmica, cadeira digitalizada, prós e contras, o que você acha? A cadeira digitalizada, como eu falei para você, fiz pouquíssimas vezes, inclusive eu mesma desenvolvi um projeto da cadeira moldada quando eu estava no HC, junto com um bioengenheiro, o Celuc, um cara muito legal. E assim, eu acho
que ela tem que ser usada com muito, muito cuidado, muito, muito cuidado, porque como eu brinquei com a Mari ontem, às vezes dá a impressão que você coloca o paciente numa forma, não dando espaço, né, para poder alongar. Agora só a Adriana Klein está colocando aquilo que logo, logo a gente vai poder usar o aplicativo dela, e isso vai ser fantástico. Eu conheço ele, ele é muito bom. Então, voltando na digitalizada, a gente, é o que eu falei para você, Mari, eu acho que é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Criança é muito complicado, porque a criança cresce, então é um equipamento que se perde com muita rapidez, né? E às vezes a gente estava falando no quê? Na adequação dinâmica. E a gente sabe que o digitalizado é algo estático, ele não, a gente não muda. Então, eu penso assim, muitas vezes, o paciente vai lá na físio, alonga, e aí volta para a cadeira digitalizada. Então, se ela não for bem feita e não for corrigido alguns parâmetros, ela pode estagnar a evolução clínica desse paciente e a evolução trazendo até algumas iatrogenias Isso, mesmo. como até a gente estava conversando sobre, a gente ficou horas ontem sobre vários casos, né? Eu lembrei daquele caso que eu comentei com você, daquela paciente adolescente com uma miopatia mitocondrial e ela foi crescendo e foi piorando a escoliose e chegou num ponto que ela ficava bastante desconfortável na cadeira, né? Não tinha mais como acomodar a giba. E eu lembrei de você falando que tem outros jeitos de escavar o assento para poder acomodar a giba sem Sim, ficar muito exato, né? Não ficar muito justo. em alguns casos eu já usei almofada pneumática no Uhum. encosto, porque a gente consegue moldar também. Então, assim, a gente tem outros recursos e a minha maior preocupação com o digitalizado é o digitalizado, ele foi uma febre que por um tempo a minha preocupação era cair no senso comum, Uhum. sabe? E é algo que tem que ser prescrito com muito cuidado. Eu mesma, eu falei para você ontem, eu trabalho há 20 anos com isso, e tirando os que eu fiz do meu projeto, que eu pude acompanhar de perto, eu prescrevi 2 vezes, que assim, eram casos que não tinham jeito. E uma coisa que eu gosto muito de falar, Mari, que eu até estou vendo aqui algumas questões, a gente sempre tem que lembrar que o trabalho com tecnologia assistiva, e no meu caso, falando das cadeiras, é algo que a gente não faz e pronto, né? A gente é um acompanhamento terapêutico. Então, a gente tem que estar revisando, e aí eu volto naquilo que eu te falei, mais uma razão dela ser a adequação ser dinâmica, porque conforme a gente for se encontrando, vão aparecendo demandas diferentes, e até muito tempo a gente consegue fazer com aquela cadeira dure por mais tempo, né? Então, sempre lembrar que é realmente um acompanhamento terapêutico e ele é fundamental para Eu isso. amei te ouvir. Eu te agradeço. A gente tem aí 1 minuto para considerações finais. Então, de tudo que a gente conversou aqui, se você quiser fazer algum comentário final, e aí é o tempo da gente se despedir. Ah, que pena. Eu ainda brinquei com a Mari, que eu sou uma pessoa que falo muito, 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 então, e é um assunto que eu gosto bastante, mas eu queria agradecer, foi uma delícia falar com você, a gente compartilha de muitos pensamentos semelhantes, mais uma vez mostrando que, assim, não há trabalho numa reabilitação sem uma equipe, sem uma físio, junto com uma TO, sem uma TO, junto com uma físio. E o que eu queria dizer é assim, quem quiser, a gente vai estar super atualizada no curso, trazendo coisas novas, tentando mostrar o tanto que esse trabalho ele é de suma importância e
o quanto que a gente gosta disso tudo, né? Demais. A gente gosta demais. Obrigada. Queria deixar um abraço, um beijo aí para todas as famílias que nos assistiram. Como eu comentei, dizer que dá muita saudade. A Renata também está com um horário bastante restrito, ela me contou ainda, né? E que a gente logo possa se reencontrar pessoalmente. E Oh, seria bom. espero todos vocês, então, no curso, segunda quinzena de setembro. Gente, boa noite, bom descanso. Muito obrigada pela presença, pelas perguntas.